Olá para quem tá ouvindo, esse é mais um episódio do Vez e Voz Podcast, e hoje eu tô aqui com o Gabriel. E aí, Vini, e aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Bora para mais um. E a nossa convidada de hoje já esteve aqui, né, no primeiro episódio, junto com a Ana, e é a Cris Dorigon. Como tudo bem, Cris? Como você tá? Estou ótima e muito honrada de voltar aqui nesse espaço maravilhoso. Oi, Vini, oi, Gabi, oi, pessoal. Sejam muito bem-vindos, um prazer enorme. É sempre necessário ter esse replay, né? Sempre importante. Essas pessoas que nem a Cris sempre são bem-vindas aqui. Já faço convite mesmo. E vai vir mais algumas vezes, já. Com certeza. Com certeza. Bom, e no tema de hoje a gente vai falar um pouco sobre crises em um conceito geral, né? Crise de ansiedade, sobre autoestima, assuntos variados assim. E, bom, Cris, talvez algumas pessoas que estejam agora assistindo não tenham assistido o primeiro episódio do Vez e Voz, né? Então, se você puder contar um pouco de quem é a Cris Dorigon, como você está aqui hoje, como você participa do Vez e Voz, e contar um pouco da sua trajetória, enfim. Bom, é um prazer novamente, né? Eu sou a Cris Dorigon, eu faço parte da empresa que nos une e estamos aí nesse projeto incrível do Vez e Voz, com essa juventude maravilhosa que tem nos ensinado, e mais do que isso, tem nos dado uma força e uma energia assim, inesgotável e imensurável. E nessa vida doida, né, que eu me formei em pedagogia, eu fui buscando várias promessas de melhorias na educação. E isso me trouxeram algumas inquietações, né? Eu sou uma pessoa muito inconformada. Eu não sou do tipo que me conformo com um não, com um sim, ou com as coisas como estão. É assim, ponto final, sempre foi assim. Não, eu sou do tipo que gosto de verificar realmente, né? Experimentar, porque eu acredito muito que tudo pode ser melhorado. Basta a gente ter um novo olhar, uma nova estratégia. E foi com esse propósito, esse gás, que a gente vem cada vez mais buscando aí, né? Trazendo esses estudos, principalmente com foco aí na inteligência emocional. E como você muito bem colocou, Vini, crises, só um adendo, é uma das minhas pautas no nosso Insta, né? Justamente pelo nome, a gente acaba fazendo um jogo de brincadeira com o nome de cada participante ali, né, da O Que Nos Une. Sim. E justamente o Cris, eu coloquei ali, né, crises. E o quanto é importante a gente observar que temos crises a todo instante, elas são inevitáveis. E muitas vezes a gente passa por mais de 1, 3, 4 no mesmo dia, né? Sim. Pra quem tá ouvindo agora também, a empresa O Que Nos Une, que faz o projeto Vez e Voz acontecer, eles têm o Instagram deles também, e vai estar aqui na descrição, tá? Só pra deixar avisado, beleza? E Bel, quer falar alguma coisa? Quero sim. Cris, agora toda hora que eu falar seu nome, eu vou lembrar de crises, né? Eu vou acabar confundindo, gente. Cris, você como uma das criadoras do Vez e Voz, né, e como professora também, você contou um pouco da sua trajetória no nosso primeiro episódio. Inclusive, pessoal, para quem quiser conferir, a gente vai deixar o link aqui na descrição, tá? Dá uma olhada lá que tá super top. Chaveiro aqui embaixo, Na sua trajetória, o que você mais... você fala que foi o seu chamado à educação foi muito do contato que os alunos da Ana tinham com ela, né? E aí a gente entra no ponto das soft skills, né? Primeiro, você poderia dar uma definição do que é uma soft skill, né? Você, enquanto criadora do Vez e Voz também, que prega muito isso, como que você define soft skills? Na verdade, eu conheci as soft skills nem
nem sabendo o conceito mesmo, o conceito real, né? Eu, como professora, eu sempre busquei conhecer o meu aluno de fato, além das habilidades técnicas, né? Se ele sabia soletrar, se ele sabia ler, se ele sabia fazer cálculos, se ele sabia responder, interpretar. Isso era interessante? Sim, muito. Temos que desenvolver essas habilidades técnicas, né? Que são até chamadas de hard skills, que são mais técnicas e mais práticas. E eu buscava sempre esse outro lado, que era da conversa, do debate, de respeito, de tratar e falar assuntos que às vezes eles nem imaginavam que iriam falar na sala de aula, mas que eu achava que era, sim, fundamental e, sim, o papel da escola também. Na minha época que eu fiz escola, nem se falava, né? O professor nem podia conversar muito, né? Porque o professor tinha que ir lá ensinar o beabá e ponto final. E eu que não tô falando eu não sou tão velha assim, não tô falando de algo Não, que muito isso. distante. É uma educação bancária, né? Uma Total. educação. Era um modelo de educação bem arcaico que hoje a gente ainda vê, né? É muito, principalmente no fundamental. Essa educação de depositar, entre aspas, o conhecimento no aluno, como se o aluno fosse um banco, né? E aí o professor era o bancário e ele ia lá e depositava o conhecimento, depositava o dinheiro, enfim. E hoje a gente ainda percebe, e é triste, né? Como você acha que essa relação, né, entre professor e aluno, ela afeta no desempenho tanto do professor quanto do aluno? Como que você vê isso? 100%, ela afeta 100%. Tanto que nessa minha busca, nessas inquietações que eu comentei logo no início, eu percebi a diferença que eu tinha com os alunos quando eu conseguia ter essa conexão muito mais próxima, emocional. E eu definiria soft skills como essa parte de inteligência emocional, que são habilidades que a gente tem como empatia, colaboração, compreensão. Então, são habilidades que você não aprende nos livros, no modo grosso de se falar, né? Você aprende lidando, experimentando. E se uma criança, um adolescente, ele não tem alguém ali que lidere essa prática, fica muito complicado. Porque o que a gente vê muitas vezes são professores autoritários. E isso deve ser muito bem olhado para que isso não se propague de uma maneira errônea. E aí o que a gente vê são reflexos no mundo do trabalho, no mundo empresarial. Porque hoje se fala muito das soft skills vinculado com as empresas. Mas por quê? Porque as pessoas chegam no mundo de trabalho, né, na carreira que vai escolher, seja ela qual for, e chegam despreparados. Então, hoje, muitas empresas têm requisitado não apenas, ele é técnico em informática, nossa, ele é formado não sei aonde, ele sabe fazer o aplicativo tal, ele mexe com a plataforma tal, isso é ótimo. Mas hoje as empresas também querem que ele saiba trabalhar em equipe, que ele tenha empatia, que ele saiba tomar decisões, e principalmente, que é o tema do podcast de hoje, que ele saiba lidar com as crises. Sim. Então, se o jovem não aprende isso na escola, quando chega nesse momento que ele está num território inóspito, né, que o mundo de trabalho é assim, ele fica desesperado e muitas vezes até perde uma grande oportunidade na vida porque ele não tem as famosas soft skills. E é algo tão importante, né? Tipo, que sempre vão existir crises, sempre vão existir problemas pra gente lidar. Por isso que eu acho que é algo que, como graças ao projeto e todo esse movimento de ser implementado nas escolas, lidar com isso, né? Porque em tudo que você for fazer, você vai ter crises. Tipo, desde alguém que, sei lá, uma pessoa humilde que trabalha em uma escola, talvez, enfim. Ou uma pessoa, um artista famoso, sempre, todas as pessoas têm crises, têm suas dificuldades e saber lidar, às vezes, com si mesmo é uma das coisas mais difíceis, ao meu ver. Porque lidar com si mesmo, muitas vezes, é lidar com o desconhecido, né? Exatamente. Cara, é uma das coisas que eu gosto de trabalhar muito, né, que eu gosto de pensar. E, cara, tem um livro que eu li recentemente que se chama A Construção da Solidariedade nas Escolas. E como essa construção, né, e como esse contato, não só entre professor e aluno, mas entre alunos e alunos, entre um contato, sabe, realmente afetivo, um contato de empatia, de olhar para o outro, como isso deve ser potencializado na escola, sabe? Porque as soft skills, elas não se
aprendem apenas no ambiente escolar, né? Como você muito bem colocou, as soft skills elas vão também e também não se prender no trabalho, né? É o que eu queria dizer. Vai também para sua casa, vai também para quando você está na rua, para sua convivência com familiares, enfim. E essa noção, esse saber lidar com crises, com problemas, com dificuldades é extremamente importante. E aí, e quando você não sabe lidar, né, isso acarreta em um monte de problemas. E aí eu te pergunto, cara, hoje o Brasil é um dos países que possui uma maior taxa de número de pessoas com caso de ansiedade. E eu queria saber, você acha que isso decorre de algum fator? Então, além nessa não construção da educação socioemocional nas escolas, né? As redes sociais, você acha que é um fator que potencializa essa ansiedade, essa sociedade ansiosa, essa sociedade com crises do pânico, sabe? De não conseguir falar em público, de baixa autoestima, insegurança. Como que você vê isso? Nossa, é uma pergunta bem interessante de se falar, porque assim, a ansiedade muitas vezes está muito conectada com uma crise, né? E não só a crise de ansiedade, mas muitas vezes diante de uma crise, nós acabamos tendo algumas emoções aí que a gente não sabe lidar. E a ansiedade é uma delas. Eu costumo falar que a ansiedade é uma emoção muito futurística, né? Porque a ansiedade é assim, e se acontecer isso? E se eu não for? E se? Fica no se. Isso gera um desconforto, porque muitas vezes, diante da crise, a gente está querendo ter certezas e não dúvidas e perguntas, né? E o interessante é que as soft skills, elas ajudam muito nesse processo. Porque quando a gente fala de soft skills, a gente também está falando de criatividade, de atitude positiva, que são fatores importantes também para lidar. Eu acredito muito, Gabriel e Vini, que essa ansiedade vista, né, nessa pesquisa, como você está muito bem colocando aí do Brasil, né? Por quê? Quando a gente fala, quando eu falo de aspectos culturais, eu não falo somente da comunidade, mas eu falo também muito da educação. E é onde começam esses processos. E quando não são observados de uma maneira mais harmoniosa, o aluno em si, o jovem, a criança, a gente vê criança com ansiedade. Isso é assustador, porque criança é para ser livre, é para brincar no lúdico, é para criar o mundo da imaginação. E não, a criança já está sofrendo de ansiedade. Eu já ouvi relatos de crises de ansiedade em crianças com 4, 5 anos de idade, que é a primeira infância, que é um momento crucial para o desenvolvimento. Então, com certeza, eu vejo que assim, são várias questões que influenciam. A educação é uma delas, o ambiente familiar, isso implica muito, né? Tem questões genéticas também, isso é comprovado, né? Alguns casos aí de ansiedade que eu falo patológica, tá? Não aquela ansiedade, eu sou ansiosa, porque eu, Cris, me considero ansiosa, e eu acho que quase todo mundo se considera um pouquinho. Mas eu estou falando da ansiedade patológica mesmo, né? E o que eu vejo muito dessa outra ansiedade, que a gente pode falar que é mais generalizada, como você muito bem colocou, as mídias, elas influenciam demais, né? Por quê? É aquela velha história que a gente fala. É mostrado sempre uma pessoa que está bem, que está viajando, que está sorrindo, que está fazendo a sua dança, que está brincando, e enfim. Isso acaba gerando essa ansiedade para quem está vendo, né? Porque assim, poxa, quando eu vou ter isso? Será que um dia eu vou ter isso? E aquelas dúvidas, nossa, até questões de aparência mesmo. E isso geram outros transtornos. Então, o ruim disso é que uma coisa vai puxando a outra, e se o jovem, principalmente jovem, não tiver uma estrutura muito importante na escola e dentro de casa, possivelmente ele vai ter alguns tipos aí, não só de ansiedade, até de coisas piores aí pela frente, que é o que a gente vê às vezes de bulimia, anorexia. Hoje não se fala tanto, mas existe muito, né? Então são vários processos que vão ampliando ainda mais essa palavrinha ansiedade. E como uma coisa que não é dada devida atenção pode gerar gatilho para outras coisas, né? Ô, Cris, eu ia perguntar o seguinte para você. Em sala de aula, você não acha que... Eu acho que um erro da sala de aula, da escola, é você não trabalhar os alunos individualmente. Como posso dizer? Numa sala de aula tem 30, 40 alunos e
o professor meio que trata todos esses 30, 40 alunos como se fossem iguais, como se fossem robôs, pessoas, entre aspas, digamos, robôs, entre aspas, que são com o mesmo tipo de funcionamento e que tem que responder de tal forma. Mas os alunos são pessoas diferentes, com habilidades diferentes, com maneiras diferentes e jeitos diferentes de lidar com tudo, né? Você acha que essa falta de lidar individualmente com o aluno não atrapalha um pouco e pode gerar talvez até uma insegurança? Porque insegurança essa insegurança desencarregar em uma ansiedade, né? Porque você fica tão inseguro de falar, tão inseguro de dizer, de se expressar em público, que isso se torna uma ansiedade, como o Gabriel tinha dito agora há pouco, pessoas com medo de dizer e etc. Tal. Como que você vê essa situação? De conversar, né? E eu não só acho, como eu tenho certeza, viu, Vini? Porque quando a gente fala, né, desse que você coloca assim, tratam como todos fossem iguais. Tem até uma pesquisa que eu achei incrível, que é a pesquisa da média. Isso existe mesmo, né? Se eu não me engano, até cheguei a compartilhar com o Gabriel e com o grupo. Que acontece? Muitos anos atrás, na aeronáutica, tinha um desenvolvedor de banco, né? O banco para a aeronave. Então, ele desenvolvia aquele banco de acordo com a média dos pilotos. O que ele fazia? Ele pegava lá o piloto mais baixo, o piloto mais alto, vamos dividir por tanto, vamos fazer uma fórmula, achei a média. Então, ele fez um banco atendendo a média dos pilotos. Só que o que acontecia? O piloto mais baixo, ele tinha dificuldades porque o banco estava mais alto. O piloto mais alto tinha dificuldades porque o banco estava mais baixo, porque a média não atendia essas duas pontas e nem outros mais. E foi aí que inventaram o banco com regulagem, que é o que hoje a gente vê até em carros, né? Os bancos que regulam. E isso foi, entre aspas, teletransportado para a sala de aula, perdão. Por quê? Porque é muito colocado a média, primeiro média de nota, né? Segundo, a turma está alcançando a média. Não é a turma, é o que você colocou, é o individual, é cada aluno. Qual que é a competência que esse aluno tem? Porque nem todo mundo tem as mesmas competências. Podemos desenvolver? Devemos. Então, por exemplo, um aluno que talvez não tenha uma certa habilidade na leitura, eu posso, se eu tiver esse olhar e não ficar realmente só olhando a média ou generalizando, eu posso ajudá-lo a desenvolver essa competência, essa habilidade. Então, o quanto é interessante esse olhar individual para o professor ser, sim, um mediador desse desenvolvimento, ele poder instrumentalizar os seus alunos. Porque se a gente ficar somente olhando, a turma no geral é boa, o que significa isso? É muito vago essa ideia. Eu ia complementar que significa que tem alunos, a turma no geral é boa. Tá, então o que diz é que tem alunos acima da média e alunos muito abaixo da média, né? Será que se tratássemos individualmente, os alunos não teria, talvez, não seria melhor isso, né? Com certeza. O grande X da questão que eu já escutei é assim, mas a gente não tem tempo para isso, porque a gente tem que dar conteúdo. Eu entendo que a demanda, porque eu atuei como professora por quase 15 anos. Eu entendo que a gente tem sim um cronograma, que a gente tem uma demanda, é o livro, é a página, é não sei o quê, tem que documentar. Eu acredito que isso também, se fosse de uma forma desconstruído e feito uma reforma também na forma de avaliação, acho que isso também ia ajudar muito o professor. Mas eu não vejo a falta de tempo como desculpa, né? Eu vejo que, ao mesmo tempo que você está lá trazendo ali um trabalho para o seu aluno de história, você pode usar o recurso de um debate e com o debate você consegue conhecer os seus alunos, você consegue fazer com que alguns coloquem a sua palavra, tenham trabalho em equipe, você trabalha empatia, você trabalha respeito, você trabalha criatividade, você vai trabalhar clareza de ideias, você vai trabalhar persuasão, que são tudo soft skills. Poder de fala então, também, assim, né? E com certeza. E então, assim, esse há medo, maneiras, né? Sim. E esse medo de não certeza. falar. Com certeza. Exatamente. E assim, o Vini e eu, a gente ainda estuda, tá no ensino médio. Cara, Terminando. O Vini acho que vai concordar. Quantos colegas, amigos, a gente já não viu que, tipo, tem pânico de apresentar alguma coisa, tem pânico de falar em público. E, tipo, isso, eu vejo isso como uma forma de zona de conforto. Então, por exemplo, o aluno, poucas vezes a gente tem voz. Então, eu não tô falando nem de apresentar um trabalho, de apresentar, sabe, fazer uma dissertação, não é nada disso, não tô falando disso.
Porque isso tá baseado no professor. Então, o professor, ele passa a figura de alguém benevolente. Então, eu lhe dou a vez, eu lhe dou a fala, mas de acordo com aquilo que eu já pré-estabeleci. Eu vejo de uma maneira diferente. Eu acho que o aluno, ele tem que sim ter a vez, ter a voz. Não é porque o professor ele é uma pessoa benevolente ou porque o professor está dando uma chance. Não, é porque ele tem, porque é direito dele. Exatamente. E esse pânico de falar, ele vem de uma zona de conforto. Por quê? Porque o aluno ele não está acostumado a falar, ele não está acostumado a se expressar. E aí, na fala, como você muito bem colocou, né, Cris? É legal quando você tem um professor que eu, enquanto aluno, né? Putz, eu já tive vários professores que, mano, você quer fazer uma apresentação sobre a Revolução Francesa? Seguindo essa linha de história? Faça, mas você pode fazer um desenho, você pode fazer uma dissertação, você pode escrever um texto, fazer um banner, enfim, fazer um gráfico, não sei, faz do seu jeito. Por quê? Porque você está explorando as competências próprias do aluno. E aquilo que ele gosta, aquilo que ele se identifica. Então eu acho que explorar essas competências, tirar o aluno, e também desafia, né, o aluno, tipo, a sempre melhorar, a dar tudo de si em algo que ele gosta, ou seja, ele tem uma probabilidade muito melhor de ter um melhor desempenho, sabe? E isso é extremamente importante. E isso faz do aluno não só uma pessoa fora da zona de conforto, porque ele não fica só naquele método de copia, uma vez por bimestre, vai lá e explica. Não é assim. Tem que ser todo dia, entende? Ele tem que ter vez, ele tem que ter voz todos os dias. Quer acrescentar, Vini? É muito interessante isso que você trouxe, né, dessa zona de conforto. Eu vejo isso como alguns, né? Eu sempre busco não generalizar, né? Então, por exemplo, assim como há professores, há alunos diferentes também e vice-versa, né? Essa questão do aluno não falar, tem vários casos. Eu posso enumerar aqui mais de 100. Tem um aluno que às vezes tem alguma questão em casa, mas aí o que é interessante é se o professor tem um olhar para esse aluno, ele consegue destravar isso. E eu sou prova viva disso, né? Porque eu já tive um aluno que ele sofria uma questão de abuso, não abuso sexual, tá? Mas um abuso autoritário em casa. E isso eu vi um dia que o pai veio buscá-lo, a forma como o pai tratou ele. E era um aluno, assim, incrível, fofinho, maravilhoso, só que ele não gostava de falar na frente de ninguém, ele fazia as coisas, era um aluno exemplar, mas ele não se expressava como eu gostaria. E eu ouvi esse abuso, né, de autoritarismo do pai numa vez na saída. E aquilo chamou muita atenção, porque eu falei, poxa, tá aí. Ele tem medo de se expressar porque ele está acostumado com alguém autoritário, com alguém que vai brigar, com alguém que não vai escutar, com alguém que vai discordar da E essa opinião dele. cultura é Enfim, muito forte, né, o muito. Cris? É aquela famosa frase que os pais falam, né? O filho questiona, mas mãe, por que eu não posso sair? Por que não? Porque eu sou sua mãe. Ou engole o choro. Por quê? Porque assim... Sim, cara, esse engole isso choro é o pior. E como que isso, Cris, eu acho isso completamente errado, até numa questão, e até casos de, por exemplo, abordagem policial. Muitas vezes um policial aborda de forma autoritária a pessoa, mas é direito do cidadão questionar o porquê que ele está sendo abordado. Então, o policial tem que abordar você de uma maneira que ele contando por que está sendo abordado, claro, depois da abordagem, na hora que você for abordar, você tem que ter todo o respeito com a autoridade, mas ele tem que justificar, sabe? Não pode depois da abordagem terminar e falar, ir embora e acabou e é isso. E como que essa autoridade, esse autoritarismo está implantado na nossa sociedade, tanto em questão de pai e filho, que nem eu citei agora há pouco na questão do engole o choro, ou da questão do policial e etc. E como que a gente pode diminuir e lidar com essa questão de diminuir esse autoritarismo, porque não precisa, não é o que precisa. As coisas não precisam ser autoritárias, não precisam ser grossos, brutas para funcionar, né? Sim, e é muito interessante isso, Vini, porque aumentou muito a nossa procura pelo nosso curso de liderança, que é o oposto do autoritarismo, né? E falando na questão da escola, há alguns anos atrás, o diretor da escola, ele era visto como autoritário, no sentido assim, que todo mundo tinha medo do diretor. Nossa, eu vou falar a minha experiência, eu morria de medo da diretora, isso porque eu estudei em colégio de freira, né, não devia só dar a bênção e pronto. Mas eu morria de medo, porque na época era assim, diretor é o que manda.
esse que é o problema, porque na nossa sociedade foi criado esse estigma que um diretor, um chefe, ele precisa ser o mandão. E quando, na verdade, ele deveria ser uma pessoa que tem seguidores, trazendo até aí para a linguagem das mídias sociais, né? Porque quando a gente vê realmente alguém que consegue ter seguidores, que consegue criar exemplos positivos, ele é um líder, não uma pessoa que é chefe autoritária, né? O líder, ele geralmente ele vai fazer o quê? Vamos, nós fizemos, venha comigo. O autoritário vai falar, eu fiz. Exato. Você é o culpado, entendeu? Há diferença muito gritante nisso, né? Sim. Exatamente. E Maquiavel já dizia, né, Cris? É melhor ser governar pelo medo do que governar pelo amor. Entre ser temido e ser amado, o príncipe deve escolher ser temido. E é muito interessante que, olha que legal, fazer uma analogia aqui. Maquiavel, ele vai escrever esse livro, O Príncipe, para se libertar da cadeia, porque ele tinha sido preso, né? Emílio de Médici Emílio de Médici tinha prendido ele, né? Tinha o aprisionado, e aí ele escreve esse livro em homenagem ao de Médici, e ele faz meio que um agrado, sabe? Tendo um contato mais íntimo com o chefe, entre aspas, com a pessoa que tem poder. E como essa relação entre o Maquiavel e o Emílio de Médici está muito ligado na nossa sociedade. Então, eu sempre estar mais perto do chefe, sabe? Eu querer um pouquinho do poder dele, né? O Sérgio Buarque, Raízes do Brasil, ele vai trazer isso muito bem, vai elucidar isso muito bem, que é o homem cordial. Então, eu vou dar o meu jeitinho, né? O jeitinho brasileiro, para conseguir o meu, para conseguir um pouco de poder. Para quê? Para que assim eu consiga exercer poder e exercer uma superioridade com base nos demais. Não é, Cris? O que você vê sobre esse jeitinho brasileiro? Tu acha que isso é algo, uma herança que a gente tem dos portugueses? É algo cultural, né? Primeiro, essa dominação. Então, esse patriarcalismo, né, muito presente na colonização. E isso reflete muito sobre o caso que você até contou, né? O pai, as páteras famílias, né? As famílias comandadas pelos pais. Esse autoritarismo ele é algo que está muito presente nas famílias e na política em si. E aí eu te pergunto, como que esse autoritarismo ele vai refletir na escola, sabe? Na relação professor e aluno? Gabi, é bem complicado isso, porque, como você muito bem colocou, tem alguns historiadores que acreditam sim que a gente segue aí uma linha por conta de toda a nossa colonização, de como foi estruturado, né, para a gente chegar até hoje. Se a gente for analisar, o Brasil é jovem, né, comparado com muitos outros países. Mas o que eu acho interessante, né, quando você colocou aí a questão do pai, que eu dei um exemplo, e o Vini também trouxe alguns exemplos, hoje eu vejo nem tanto mais esse autoritarismo em alguns aspectos, né? Eu vejo o oposto disso. Eu vejo, na verdade, uma omissão de alguns pais. E vejo que isso acontece que, assim, eu fui criado com autoritarismo, meu filho não vai passar por isso porque eu sofri demais. Só que aí, ao invés de você achar um equilíbrio, você faz totalmente o oposto. Então eu vejo muito uma questão, às vezes, de sem limites para algumas crianças. E eu falo isso pela minha observação como professora, tá? Não generalizando, mas eu via muitas famílias que, assim, quando, por exemplo, eu trabalhei em escola particular, você vê muitas famílias negligenciando tempo e qualidade com os filhos. Então, como eles faziam para suprir isso? Dando coisas materiais, né? E você acaba trazendo um outro aspecto para o seu filho, porque ele vai ficar materialista, ele vai ficar consumista, ele vai achar que tudo se compra com dinheiro. E o tempo, as experiências, isso daí não é o dinheiro, né? É o que você se propõe a fazer com o seu filho. Então eu vejo que cada vez mais as gerações elas querem mudar, porque meu pai era assim, eu não vou ser esse pai para o meu filho. Tá, mas espera aí, pensa direito, né? Tem que ter um equilíbrio nisso. Seu pai se prendia demais, você vai soltar demais? Será que soltar demais também vale a pena? Você não tem que prender o filho, mas você tem que saber educar. Você tem que impor limites para o seu filho. A criança, ela precisa de regras, ela precisa de rotina.
ela precisa de alguém que ela se inspire, não alguém que ela tenha medo. Então a grande diferença está aí, né? Nem ser mole demais, nem ser muito prisioneiro ali, né? Fazer da sua casa uma prisão, mas acho que em aspectos de você realmente abaixar, conversar, olho no olho, entender o seu filho, sua filha, e a escola também tem que fazer isso. Porque muito já se ouvia assim, mas a escola não tem que educar, a educação vem de casa. Não, a escola tem o papel de educar, sim. Né? Tanto que nós somos chamados de educadores, e educadores de maneira integral. Então, a escola também tem, sim, o seu papel na educação. Óbvio que não é igual do pai de mamãe, né? Tem coisas que cabem a pais e mães, ou vós, ou tio, quem for o responsável da criança, enfim. Mas a escola é uma extensão da casa. Então, a escola tem que dar continuidade em alguns aspectos, com certeza, Gabi. E essa noção de não enxergar a escola como uma segunda casa, eu acho que a torna um ambiente hostil, né? Não enxergar a escola, e não é nem por uma questão do aluno, mas é por uma questão de, às vezes, o ambiente escolar, né? Eu gosto de dizer que a escola parece muito um presídio, e não só um presídio físico, mas um presídio de psicológico, digamos assim, de conhecimento. Por quê? Porque a gente tem essa noção de que a escola, o estudo, ela é algo que, primeiro, só acontece na escola e é algo temporário. Quantas vezes você já não viu, tipo, alguém quando se formou, que estava na faculdade, finalizando a facul ou no ensino médio, já no terceiro ano, falando, falta pouco para eu encerrar meus estudos. Uhum. É triste isso, sabe? Porque o estudar não é você estar numa escola sentado, escrevendo. Não. Estudar também é você aprender na prática, aprender sobre a vida, aprender no dia a dia, sabe? E nunca deixar também de escrever, de ler, de se inteirar, de ser uma pessoa crítica. Então, eu acho que o conhecimento ele não está cerceado na escola, sabe? Até porque muitas das coisas que a gente vê hoje no dia a dia, como as próprias crises de ansiedade, de pânico, essas soft skills, elas são, na minha opinião, deviam ser coisas obrigatórias do currículo, sabe? Mas como é que o professor vai ensinar ou vai mediar algo que muitas vezes nem ele mesmo sabe? Entende? Como que você vê isso? Na verdade, eu brinco até que, né, se a gente colocasse uma matéria, né, de inteligência emocional, seria o fim da inteligência emocional, porque as pessoas, como você muito bem colocou, primeiro que as pessoas não estão adeptas ao termo, elas nem se conhecem ou se reconhecem, então é complicado, precisaria primeiro ter todo um aparato para os professores, gestores, toda a equipe escolar, na verdade, e também não ser colocado como as outras disciplinas, no sentido de dar nota, de comparar, porque a inteligência emocional não é assim. Então, o que eu penso muito é cair nessa questão de se comparar à inteligência emocional. Nossa, aquele aluno ali, ele é mais criativo que o outro. Isso é um erro. Isso, quem estuda inteligência emocional, quem trata desse assunto, não poderia ter isso, né? Porque você está tratando da individualidade. Individualidade é do indivíduo. E ponto final. Então, o que eu penso muito, que é muito interessante, que é um trabalho até que a gente vem fazendo, a gente instrumentaliza muitos professores, já faz mais ou menos uns 2 anos que a gente trabalha com professor, gestor, supervisor. Então, a gente dá o curso para eles com a intenção deles se reconectarem com a essência deles, eles se conhecerem, eles entenderem como funcionam as soft skills e a inteligência emocional, para eles aplicarem na sala de aula de uma maneira leve, ao mesmo tempo que eles dão aula, e não como uma disciplina em si, sabe? Sim, sim. Como você tinha dito também lá no primeiro podcast, né? Com gincanas, brincadeiras, que sem perceber você já está tratando inteligência emocional, né? Naquele aluno. Ô, Cris, eu ia citar um pouco falando sobre abandono escolar. O abandono escolar cresceu muito, principalmente nos tempos da pandemia, né? E o abandono escolar, ele acontece por vários fatores, como a gente já tinha dito, né? Muitas vezes a falta de representatividade na escola, a falta de voz, enfim. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Qual é o papel dos pais, muitas vezes, em lidar com esse abandono escolar? E em lidar, talvez, também com um aluno com
um aluno com uma ansiedade, porque muitas vezes os pais acabam nem sabendo desses transtornos, o aluno tem transtorno, e acaba nem sabendo por conta de não ter um diálogo, né? Então, como que o aluno consegue melhorar o diálogo com os pais e como que os pais também conseguem chegar nesse aluno? Como fazer essa ponte, digamos assim? É justamente precisa ter alguém que faça essa ponte, né? Porque se você já tem uma questão de aluno que não tem uma conversa muito aberta em casa, fica muito difícil ele fazer isso sozinho, né? É, ele pode até escutar dicas, tente conversar com seu pai. Só que muitas vezes o pai já se fechou para uma certa situação. E não por culpa, tá? Muitos, às vezes, por uma questão mesmo de não saber lidar. Eu vejo muito, às vezes, algumas famílias que não sabem lidar com, principalmente adolescente. Então, eles acabam fechando algumas portas. Mas eu acredito muito no auxílio. Então, assim, é realmente você buscar uma pessoa em quem você confia, você poder se abrir, você verificar se tem alguém que possa fazer essa ponte, como você muito bem usou essa palavra, que possa fazer essa ponte com você e o seu pai. Então, por exemplo, se eu sou uma adolescente que estou passando uma situação dentro da minha casa e que eu preciso melhorar, eu sozinha vai ser muito difícil. Porque se eu não conseguir isso, né, até hoje, significa que ou eu que criei um bloqueio, ou meus pais, ou ambos criaram um bloqueio, ou a gente imagina que tem um bloqueio, são várias situações, mas é necessário muitas vezes uma ajuda de alguém, né? Você tem que ser um especialista? Eu preciso gastar dinheiro? Não. Às vezes até um amigo da família, um vizinho, a avó, né, o vô, ou um amigo da escola, ou até o professor. Eu já fiz muito isso também, né? De tentar trazer a família para um aspecto mais aberto de diálogo, e não apenas de monólogo, né? Que eu falo que às vezes tem pais que só usam um monólogo, principalmente com um adolescente. Então há a necessidade do diálogo, porque a gente está falando aí de uma questão que nós temos um sistema cognitivo que só vai trazer a consciência dos fatos lá para os seus 22, 24 anos, né? Porque a gente tem aí dois sistemas, o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é mais primitivo, é aquele que não mede as consequências, que é o que geralmente tem nas crianças e adolescentes. O sistema 2, ele vai se desenvolvendo conforme a criança vai crescendo, mas ele só vai atingir o seu ápice com 22, 24 anos. Então, assim, há necessidade, sim, de alguém mediando. É importante isso, né? Por isso que, por exemplo, o Vez e Voz, quando a gente abre o espaço para os jovens, além da gente dar um curso, instrumentalizar, a gente também tem as conversas individuais com muitos alunos, né? Ano passado, principalmente, que a gente estava aí com o programa ativo e que agora vai retornar, a gente recebia assim, mensagens a cada segundo de pessoas falando, às vezes não queria falar na hora do encontro, mas se sentia vontade de conversar. Então, é sempre encontrar alguém que vai ser um bom ouvinte. Essa é uma das minhas dicas principais, Vini. Muito bom, muito bom. Bom, eu acho que os pais, eles são muito distantes da rotina escolar do aluno, e para mim isso é completamente errado, na minha visão. Quanto mais os pais puderem se aproximar e quanto mais a escola trazer os pais para perto também, melhor. Com certeza, isso ajuda muito, né? Eu falo que é uma tríade, né? Escola, pais e aluno. Então, se a gente não tiver essa conexão, fica muito complicado de poder realmente trazer um desenvolvimento bem favorável. Exatamente. E agora tratando um pouco mais de crise, né? A crise de ansiedade, você acha que é algo patológico? Então, por exemplo, que muita gente fala, né? Como você colocou agora há pouco. Eu tenho crise, eu sou uma pessoa ansiosa, não sei o que, não sei o que lá. Você acha que hoje tá meio que banalizado essa, eu tenho crise, eu sofro com crise, eu tenho crise de ansiedade. Tá Como que tu vê flopado. isso? É assim, né? Eu não sou psicóloga para falar, mas eu falo o que eu entendo, né? A crise realmente de ansiedade é patológica, sim, tá? É que as pessoas usam esse termo para mostrar que elas estão muito ansiosas por alguma coisa. Então, vamos supor, eu fiz uma prova e estou esperando porque é o meu sonho passar no vestibular. Eu estou em crise de ansiedade. É normal as pessoas falarem isso, elas usam esse termo para mostrar que elas estão muito, né? Dando uma ênfase aí nessa ansiedade. Mas existe sim a crise patológica, que é uma questão que tem que ser cuidada, exige um tratamento, muitas vezes até uma medicação.
E nessa crise patológica, não é apenas assim, eu estou falando para todo mundo, eu estou ansiosa, Não, essa crise de ansiedade, ela gera sintomas físicos, fisiológicos. Então, pode dar tremor, a pessoa pode não querer sair de casa, ela pode ter algum tique nervoso, ela pode passar pensamentos que nunca passaram na cabeça dela, ela pode desistir de alguns objetivos. Então, é muito mais sério do que essa ansiedade banal, no sentido geral que a gente escuta, né? E aí, essa crise de ansiedade, ela precisa, sim, de um tratamento. E muitas vezes até entra em remissão com tratamento de terapia normal, tá? Há outros casos que a crise de ansiedade chega num patamar que aí precisa de uma intervenção de um psiquiatra, que aí é onde vai uma medicação. Mas eu conheço muitos casos que entram em estado de remissão só com a terapia mesmo, tendo uma conversa, expondo e falando com um psicólogo, ou um terapeuta, ou um mentor, enfim, alguém que consiga ali também trazer algumas soluções. Mas eu vejo muito banalizado o nome crise de ansiedade, mas não vejo como algo ruim, tá, Gabi? Eu vejo que as Eu ia pessoas comentar colocam sobre mesmo... isso agora. Pode falar, Vini. Eu acho até. Não vejo como algo completamente ruim, porque pelo menos o assunto está sendo tratado e está sendo discutido, né? É melhor do que não ser tratado, pelo menos na minha visão. Eu acho que. Além de, claro, muito banalizado, tá sendo, mas eu acho que hoje em dia as pessoas têm muito mais liberdade para poder dizer e pesquisar sobre, né? Se informar sobre. Então, hoje em dia talvez a gente tenha mais pessoas ansiosas que há um tempo atrás, mas talvez não seja exatamente isso. Talvez hoje em dia essas pessoas ansiosas estão apenas mostrando talvez uma fraqueza sua, que é a ansiedade, né? Uhum. Exatamente. E aí entra num ponto que eu acho maravilhoso de se conversar. Nossos pais, tem meu pai, meu avô, meu avô falava muito, né? Essa geração mimimi. Minha mãe falava também, ainda fala um pouco, essa geração mimimi. Eu acho que isso é uma forma de recalque, por quê? Porque a nossa geração é uma geração que sabe lidar mais com essa questão emocional, sabe lidar mais, sabe, com falar dos sentimentos, né? Algo que está sendo quebrado, esse paradigma de não poder falar de sentimentos. E discutem mais, né? E discutir mais, e debater. E eu acho que isso está muito ligado às redes sociais. Eu acho que as redes sociais, elas são algo que ajuda e, ao mesmo tempo, atrapalha. Mas... Nessa questão de sentimento, de competências socioemocionais. Por quê? O Brasil, ele ainda assim é um país muito recente, tecnologicamente falando, nessa questão de redes sociais, sabe? A gente foi começar a ter realmente uma população tendo acesso em massa às redes sociais com o Lula. O Lula trazendo essa interação digital, já nos anos 2000, sabe? E por mais que essa tecnologia veio, que é algo bom, veio para somar, a gente não teve não teve um ensinamento de como usar, sabe? Como que eu uso, como lidar com questões que as redes sociais trazem, baixa autoestima, relações que não são fidedignas, sabe? Você não, por exemplo, eu tô conversando, que nem a gente tava gravando esse podcast aqui pelo Discord. A gente nunca vai saber como que o outro tá. Sabe, esses namoros virtuais, que hoje tá muito na moda, e que eu também não julgo, eu acho que toda forma de amor é válida, mas não é algo que eu considero 100%. Porque eu nunca vou saber como a pessoa está. Eu nunca vou realmente saber como... Não tem como você ser 100% sincero nas redes sociais. Não é algo tão sabe? profundo, né? Digamos assim. Não tem essa não é algo tão profundo, assim. porque o físico... Eu sou uma pessoa que valorizo muito o físico, sabe? O contato físico, a emoção, o tete a tete. E nas redes sociais você não tem isso. As pessoas, por mais que elas se unam, imaterialmente falando, então falando midiaticamente, né? Elas estão se afastando fisicamente. E esse afastamento físico gera uma solidão, gera um isolamento. Eu acho que o isolamento, hoje que a gente vive isolamento social, ele já é algo que vem acontecendo há um tempo, sabe? Aquela charge de, antes a mãe tinha que arrastar o filho para ele vir para casa para tomar banho porque ele não parava de ficar na rua. Hoje a mãe tem que arrastar o filho pra fora de casa, pra rua, sabe? E aí, Cris, como que você vê esse isolamento? Você acha que esse isolamento é um potencializador de crises, de ansiedade, de solidão? Com certeza, porque
nós somos seres sociais, né? Então, isso é inerente ao ser humano. Exceto a questão de algumas patologias que não são tão sociais, um exemplo delas, alguns níveis de autismo, não todos, tá? Nós temos vários níveis de autismo que a pessoa interage normalmente, mas alguns níveis de autismo, realmente eles evitam essa questão social. Mas fora isso, nós necessitamos dessa interação, né? A gente precisa interagir. Então, mesmo que eu gosto muito de ficar jogando videogame a todo momento, tô adorando ficar em casa. Sim, ok, mas você precisa dessa questão social para você evoluir como pessoa. Porque como você vai aprender o que é empatia? Como você vai aprender o que é respeito? Como você vai aprender o que é reciprocidade? Então é com o outro, a gente precisa do outro. E o que a gente percebe é que às vezes nem todo o espaço, né, dentro de casa é saudável. Então isso também complica demais, porque infelizmente aumentou casos de ansiedade, casos de depressão e até mesmo casos de suicídio no isolamento. Porque a pessoa, mesmo estando num território, entre aspas, que deveria ser um território seguro, o seu lar, ela também se sente desafiada pelas pessoas que estão convivendo naquele lar. Ou a ausência de pessoas, que é o caso, às vezes, de quem mora sozinho e enfrentou esse isolamento de uma maneira muito dura também. Então, há vários casos aí que a gente pode colocar questões emocionais e mentais o isolamento. Ele veio realmente, assim, deu uma desestruturada em todo mundo, tá? Todo mundo foi afetado. Ninguém tava esperando, eu não né? fui. Isso mesmo, Vini. E ninguém esperava e ninguém se prepara para isso, né? Não é algo assim, eu preciso um dia crescer. Não, né? É diferente. Então, afetou a todos, de maneiras individuais, óbvio, mas afetou todo mundo. Eu falo assim, que até, por exemplo, eu que estudo inteligência emocional, eu também estou suscetível a isso. E fiquei bastante, né? Apreensiva e tudo mais. Então, afetou de diferentes formas, mas a gente vê um agravamento de algumas particularidades de pessoas com questões patológicas, não somente o choro, a tristeza e a ansiedade banalizada de querer sair, mas também questões um pouco mais graves mesmo. Eu vejo que durante esse isolamento, muitas pessoas buscaram novos desenvolvimentos. Muitas pessoas vi começando a... Por exemplo, eu vi amigos próximos meus começando a tocar violão, a gente começou a desenhar, a pintar, achar maneiras, né, de se colocar pra fora e se distrair, né? Porque quando você tá sozinho, você tem que se distrair de alguma forma, então que seja aprendendo alguma coisa. E o Gabriel tinha dito anteriormente, da questão da rede social, que não é de todo bom, nem de todo ruim, mas eu acho que nada na vida é de todo bom e nem de todo ruim. As pessoas discutem muito isso em política, né? E tal político é ruim. Calma. Nem todo... Não vamos julgar tudo por uma ponta só, né? Vamos julgar as coisas pelas partes boas. Então a rede social, claro que ela tem a parte boa, ela junta as pessoas, ela meio que aproxima as pessoas, ela tem um lance da identificação. Sim. É uma coisa que veio para somar, com certeza, mas tem a parte completamente destrutiva. Como a gente estava citando agora há pouco, pessoas querendo ter muitas vezes a vida de outras, pessoas se comparando, e como que essa comparação com outra pessoa, poxa, tal pessoa tem isso, eu não tenho, poxa, tal pessoa tem esse corpo, eu não tenho, como isso é destrutivo pra gente, principalmente em tempos de pandemia, né, Cris? Com certeza, foi o que você falou, né? Ela é uma faca de dois gumes, as redes sociais, porque ao mesmo tempo que ela beneficia, ela também pode prejudicar. É muito o que eu falo, né? É você aprender a usar essa ferramenta. E às vezes a gente tem a suposição errônea de que os jovens sabem usar como ninguém. E na verdade é aí que está às vezes o risco, né? Porque dependendo do que você vê, do que você segue, você vai ficando frustrado, né? As suas expectativas. E quando a gente fala de adolescência, está numa fase onde você está conhecendo você e seu corpo. Então são muitas transformações, fora os hormônios, e os hormônios mexem muito com nossa parte emocional. Então, com certeza, eu vejo isso que você está trazendo, Vi. Exatamente, Cris. Eu acho que... E também esse padrão de comportamento, né? Aí já partindo para uma noção um pouco mais... Então, essa noção de sempre ser feliz, sabe? As redes sociais têm muito disso. Você tem que sempre ser feliz, porque... E como que eu sou feliz? Mas tá, aí eu lhe faço a pergunta, como que eu posso ser feliz?
Ah, mas você tem que comprar o meu produto. Por quê? Porque aí você vai ter esse corpinho. Porque aí você vai ter um corpinho que nem eu. Porque aí você tem que lutar. Porque se você lutar, se você... É aquele discurso neoliberal. Se você não consegue, porque você não se esforça. Porque você não quer. E, cara, é um pouco chato, sabe? Primeiro essa padronização de que você tem que se comportar dessa maneira nas redes sociais, essa massificação do pensamento. E isso gera uma anulação, né, dos indivíduos, uma vez que quando eu padronizo uma forma de comportamento, eu estou excluindo a individualidade de cada um, sabe? E também esse consumismo, né? Muitas vezes uma crise de compulsividade, as pessoas descontam na comida, correndo, fazendo exercício e comprando. Então, putz, tô com a cabeça cheia, eu vou na Amazon e eu vou gastar todo o meu cartão de crédito, meu bônus do cartão de crédito, comprando cacareco. E não saber lidar, né, com essas crises um fator extremamente complicado. E aí, Cris, eu te pergunto, como que você lida com uma crise, sabe? Como lidar, na sua visão, sabe? E aí eu vou surpreender vocês. Não tem uma receita, tá? Porque cada crise vai necessitar de você recursos específicos. Então, sei lá, eu tô numa crise financeira. Poxa, o que eu vou fazer? Será que eu vou ter que buscar uma outra alternativa de trabalho? Será que eu vou ter que ir ao banco? Vou ter que pedir emprestado para um amigo? Eu tenho várias estratégias. Se eu estou numa crise emocional por conta de algum relacionamento, ou uma crise na questão de estudos, na escola, uma crise do que eu não sei o que eu vou fazer, enfim, tem vários tipos de crise. O que é interessante é que, assim, todas as crises, elas possuem o pré-crise, que são aqueles sinaizinhos que a crise está chegando, né? Tá apertando aqui, tá acontecendo isso. Então, ela te dá um alerta. Então, você já tem que se preparar nesse momento. Você não pode fingir que nada está acontecendo ou simplesmente, vai dar tudo certo, tenho fé, né? Não querendo desmerecer a fé de ninguém. A gente tem que ter fé sempre. Em primeiro lugar na gente, né? E depois cada um com a sua fé. Mas você tem que ter noção de que está chegando uma crise. E aí, durante a crise, não abaixar a cabeça. Por mais que dolorido, por mais que for dolorido para você ou para pessoas que estejam próximas de você, é o momento de você mostrar resiliência. É o momento de realmente você mostrar superação. Não é fácil? Não é fácil, né? Independente da crise, ela vai ser algo difícil, porque é um momento de transformação. E eu tenho pós-crise, que é onde você faz uma manutenção da crise. O que é essa manutenção? É você não deixar que essa crise aconteça novamente. Então, você não pode, consegui o dinheiro, estou indo embora, né? Falando de uma crise financeira. Não, calma aí, mas e agora? O que você vai fazer para não acontecer de novo? Então, o que eu falo que as pessoas às vezes pecam é que elas só lidam com a crise durante a crise. Então, se a gente começar a olhar esse pré-crise e o pós-crise, a situação ela fica um pouco mais amena, né? E evitar só trabalhar no presente. A crise ela não está só no presente. Provavelmente já vem acontecendo algo antes que dá algum estalo, e o pós-crise é fundamental para ter essa manutenção. Não tem uma receita pronta, gostaria muito que pudesse dar essa receita para todo mundo. Pesquisa na internet, assim, como que eu lido com a crise, pronto, sarou a crise. Mas com certeza as soft skills são essenciais, isso é comprovado, tá? Estudos comprovam que você ter criatividade, resiliência, você ter essa positividade, você saber se comunicar, ajuda muito numa crise. Ô, Cris, o Gabriel tinha dito agora há pouco sobre padrões, já falando sobre padrões. Eu acho padrão algo completamente chato. Sério, eu odeio ser padrão, ser igual, sabe? Ser tratado também como padrão. Não sei como você vê isso, sabe? Mas eu gosto de ser diferentes, sabe? De ser diferente dos demais. Não porque os demais são ruins, mas por ser diferente. Eu valorizo muito a diversidade. Como que você enxerga isso? Você e o Gabriel também, eu quero ouvir o Gabriel também. Né? Eu já odeio essa palavra, Vini, padrão, não gosto. Padrão de quem? Com parâmetro de quem? Quem instituiu o padrão, sabe? Então, assim, eu não gosto dessa palavra. Como você muito bem colocou, eu acredito na pluralidade das coisas. Então, acho que assim, nossa, aquela mulher é bonita. Nossa, mas ela tá fora do padrão. Que padrão? Exato. Eu acho ela bonita, eu acho ele bonito, enfim.
Então, assim, é uma coisa que eu queria derrubar da sociedade, essa palavra, sinceramente, se eu pudesse. Padrão. Padrão vem de padronizar. Exatamente. Padronizar é você colocar a mesma roupa em todo mundo, é você colocar o mesmo sapato em todo mundo. E não é bem assim. É o que a gente Então, tinha dito assim, mais eu cedo até, odeio né, isso. o Cris, sobre tratar os alunos com individualidade. Tá muito aí também, Com certeza. padronizar os alunos. Eu acho Perfeito. completamente errado. Eu queria saber um pouco do Biel também. Fala aí, Biel, o que você acha da palavra padrão? Olha, Vini, eu acho que eu vou fazer uma analogia, é o seguinte, o padrão ele tá muito baseado numa certeza. Então, um padrão de vida eu vejo mais como uma certeza de que se eu fizer determinadas ações, eu vou me dar bem. Por isso eu tenho que ter um padrão de comportamento, sabe? Esse padrão, essa forma concreta, essa forma como que eu posso dizer? Essa forma universal de viver, de ser, de agir, ela hoje não, ela tá em queda, ela tá em desuso. Sabe, muito pelas próprias redes sociais, muito por essa potencialização de ideias diferentes, que são Sim. trocadas a cada segundo, sabe? Esse mundo líquido, essas certezas, esse mundo de incertezas. E é uma das coisas que é complicado e que torna uma inteligência emocional, um saber lidar com esse mundo de incertezas, com essas mudanças repentinas, fundamental. Eu saber lidar com a sociedade na qual eu estou inserido é fundamental para eu conseguir compreendê-la, entende? Então eu vejo o padrão como algo que está, um padrão óbvio, no sentido de agir, no sentido de ser, sabe? Eu não tô falando... Então eu acho que esse padrão, ele tá em desuso, sabe? Esse modo de agir, esse modo de ser, esse modo de pensar, principalmente. Eu acho que não exista mais uma forma certa de se pensar baseado numa ética, óbvio. Nunca vou considerar o padrão de pensamento de um racista ou de um Claro. homofóbico. Não. Mas um padrão de pensamento, um padrão de ser, ele tá cada vez mais em desuso e cada vez mais em queda. Mas a questão do racismo já entra em questão de ética e respeito, né? Aí é Exatamente. outra questão. E padrões, eu acho que é isso. O Gabriel falou tudo sobre padrões. E na minha visão, padrões são coisas completamente chatas, né? Um padrão de vida, como o Gabriel tinha citado agora há pouco. Pô, padrão de vida, tá, beleza. O que seria um padrão de vida? O que seria uma vida feliz? Você ter uma mulher, filhos, ou, no caso, ter um parceiro pra vida, não vamos citar aqui o que, né, exatamente. Ter um parceiro pra sua vida, filhos, comprar uma casa. Mas e se isso pra mim não for legal? Eu tenho que fazer isso porque isso é padrão? Isso tá tão presente, né, na nossa sociedade. O que você acha disso, Cris? Eu penso muito que a gente tem que tentar largar a mão disso, né? De olhar a grama do vizinho é mais bonita que a minha. E seguir muito aquilo que você considera como seus sonhos e metas. Independente se é casar ou não casar, se é morar fora, morar aqui, eu quero forçar, eu quero pôr calça, qualquer coisa. Eu acho que as pessoas elas têm que primeiro trabalhar esse autoconhecimento. Porque quando a gente tem esse autoconhecimento muito fortalecido, a Mas gente você não melhora a acha... nossa autoestima, a gente melhora a autoestima, a gente melhora várias questões que vão influenciar nas nossas atitudes e na nossa tomada de decisão. Sim, Então, penso muito que a gente tem que ser feliz da maneira como a gente quiser, sabe? E respeitar o outro. E exato. também não querer impor a nossa vontade para o outro. Isso é importante. É o respeito e a ética, né? Ô Cris, você tinha dito sobre autoconhecimento. Você não acha que se autoconhecer, às vezes, é lidar num ambiente completamente complicado? Você não vê que as pessoas têm muita dificuldade em se autoconhecer e saber lidar consigo mesmo? Talvez não é mexer com algo que desperte alguma coisa ruim na pessoa? É complicado, é difícil e às vezes a pessoa sente até um receio de mexer nisso, né? Porque tem muitas pessoas que vão ter que lidar com as suas tempestades e nem todo mundo está preparado para isso. Às vezes é mais fácil jogar a sujeira para debaixo do tapete. Então esse processo de autoconhecimento, ele é doloroso, sim. Primeiro porque você vai conhecer um pouco mais de quem é você e você vai parar de ficar falando, eu sou assim, ponto final. Não, você pode mudar. Eu Sim, brinco muito nos cursos que eu dou aula, que eu falo assim, a gente tem que evitar a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não, isso é uma desculpa para não mudar, porque todo mundo pode mudar.
Então, realmente, se autoconhecer é um processo doloroso, mas que vale muito a pena. Tem uma frase de uma música que ela fala assim, que ela fala assim, é de um Grê mesmo, que ela fala assim, mas só agora que eu percebi que eu posso ser quem eu quiser. E eu acho que as pessoas, a vida em conceito geral, ela... As nossas vidas são livros em branco, cadernos em branco, vamos assim dizer. E cada dia a gente tem a oportunidade de escrever uma nova página da nossa história. E a gente que decide se a gente quer continuar com os erros do capítulo anterior ou não, né? Com certeza. E Que lindo isso. Eu sempre faço... O Vini é incrível, meu Deus do céu. Eu sempre faço essa analogia porque eu acho que mostra bastante, de uma maneira bem didática, né? E é isso que eu penso. E, Cris, para finalizar, qual mensagem que você deixa, qual mensagem que você quer passar para quem ficou até aqui, para você que ficou até aqui, você ouvinte, agracie-nos, Cris, com suas doces palavras. Nossa, que eu sou muito romântico, meu Deus. Meu conselho de hoje é escutar uma música, já que estamos aí musicais, é escutar uma música da Pitty, Máscaras. E o importante é ser você, mesmo que seja estranho. O importante é ser você, mesmo que seja bizarro. Que a gente tem que tirar nossas máscaras e sermos quem somos, independente do que falem, independente do que critiquem dentro de casa, fora de casa, e respeitar os outros também pelas suas escolhas. Não adianta nada eu me expor e ser essa pessoa toda com a autoestima elevada e vou lá e rebaixo outra pessoa, porque eu tenho que também colaborar com o outro. Então, a minha dica é a música da Pitty. Perfeito, perfeito. E você que ficou até aqui, muito obrigado por estar até aqui, por ter nos ouvido até agora. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque assim você não vai perder os vídeos, tá? Nós postamos vídeos todos os sábados às 4 horas. E os cortes a gente posta durante a semana, tá? Todas as quintas e sextas. Então é isso, gente. Muito obrigado se você acompanhou até aqui. Comenta aí, vou falar aqui banana. Se você acompanhou até aqui, coloca aí nos comentários banana pra gente saber que você ficou até o final. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? A gente posta podcasts novos semanalmente, todos os sábados, às 4 horas. E os cortes saem às quintas e às sextas, tá? Normalmente no período da tarde. Pra você não perder nada, ficar sempre ligado, dá o seu like, se inscreve aqui e compartilha esses vídeos, beleza? Então é isso, agradeço ao Vini, que fez esse podcast com a gente, e a Cris. Cris, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelas suas palavras. Obrigada, pessoal. E é isso, gente. Até a próxima e foi um prazer.